da Editora Cobogó, sou uma das organizadoras desse livro, Desdobramentos de Pintura, que a gente está lançando hoje. Ah, desculpa. Vamos ao microfone. Estão ouvindo agora? Ai, socorro. Então, eu sou Isabel Diegues, da Editora Cobogó, sou uma das organizadoras do livro, que a gente está lançando aqui hoje, Desdobramentos da Pintura Brasileira Século XXI, e trouxe alguns dos artistas que estão no livro para falar um pouco. Esse livro ele começa, na verdade, a ser feito ainda no livro anterior. A gente fez um primeiro livro sobre pintura, chamado Pintura Brasileira Século XXI. E esse livro tinha, quando a gente começou a fazer o livro em 2011, o de pintura brasileira, tinha um desejo de apresentar um panorama de possibilidades do que estava sendo feito hoje na pintura no Brasil. Trabalhos recentes, trabalhos de artistas que tivessem uma atuação potente no momento. Quando a gente começou a fazer esse livro, a gente, enfim, são muitas as possibilidades de organização de um livro como esse, e a gente foi cada vez mais dividindo uma decisão nossa, poderia ter sido de muitas outras maneiras, dividindo o livro de pintura brasileira ficou cada vez mais um livro de tinta sobre tela. Existia uma vontade de apresentar uma nova geração de pintores e mostrar aquilo que estava sendo feito em tinta sobre tela. Quanto mais a gente pensava no livro, mais a gente tinha vontade de fazer o outro, que era sobre outros aspectos, era sobre outros artistas e outros trabalhos que tratassem de diversas formas de aspectos da pintura, com outros materiais, ou, enfim, no espaço, ou, enfim, trouxessem questões da pintura para o trabalho. Aqui tem várias imagens desse livro de Desdobramento da Pintura. Então, o livro foi feito, organizado por mim, pelo Frederico Coelho, e a gente montou um pequeno conselho de discussões para pensar o que era importante estar no livro, não só os artistas, mas como os trabalhos. E esse conselho era Tiago Mesquita, que está ali no cantinho, e a Luísa Duarte, que está no Rio de Janeiro, infelizmente não pôde vir aqui hoje. O importante é que a gente queria pensar um panorama de possibilidades de trabalhos que lidassem com questões e aspectos da pintura, como eu disse, com outros materiais, com outros suportes, e, enfim. Mas não queria fazer a ideia do livro não é dar conta de tudo aquilo que existe, é só uma possibilidade que aponta, é só uma lista de possibilidades que aponta para muitas vertentes. Certamente tem muitas outras coisas que poderiam ou podem fazer parte desse universo. Acho que é mais interessante ouvir os artistas e a relação do trabalho deles com isso. A gente começa pelo Márcio. Quer puxar o microfone para perto de você? Bom, para mim, os trabalhos, pensar em pintura é uma coisa que no começo era bem distante assim, no meu trabalho, porque geralmente eu parto muito da relação do trabalho dos objetos com a arquitetura, e em alguns trabalhos acho que aparece bem essa relação com a pintura, principalmente com a cor, com uma pesquisa de cor muito forte, assim, e como a pintura e a abstração aparece nos elementos urbanos, nos elementos assim que eu encontro em lugares comuns, assim, que são fora do universo da arte, assim. Então, como às vezes eu me aproprio desses objetos e dessas sinalizações e de coisas que estão para mim muito relacionadas assim com a abstração e com a pintura de uma maneira geral. Então, eu vou começar mostrando umas imagens assim. Queria começar com
com esse trabalho, que é um trabalho que eu fiz em 2008, a primeira vez, para uma exposição que chamava... Como chamava essa exposição? Era, chamava... Fundo Falso foi anterior. Bom, enfim, esse trabalho chama Seção Diagonal, e era uma exposição que lidava muito com a relação de como os espaços e demarcações de espaço assim, aconteciam entre os trabalhos e em relação à arquitetura. E esse trabalho, eu tinha uma sala no andar de cima, e eu comecei a pensar um pouco em como os trabalhos que embaixo eram mais escultóricos mesmo, tinha uma relação muito mais física, assim, com linhas e que demarcavam os territórios dentro do espaço, assim, que tinha um pouco a ver com essas demarcações provisórias que tem na rua, assim, de fita que passa e que usa objeto comum para criar uns espaços provisórios. E nesse andar de cima, eu estava começando a desenvolver uma pesquisa de cor, assim, para tentar usar a própria arquitetura, o próprio espaço do dispositivo como objeto para criar essa divisão no espaço. Então, eu comecei uma pesquisa de fotografia no começo. Então, o trabalho ele era uma instalação, mas que vinha de uma pesquisa de fotografia e de entender como a refração de cor e como o vidro ou algum elemento mudava a cor do espaço, assim. E eu comecei a criar umas tabelas de cor, assim, para tentar reproduzir essa sensação de um espaço, de tentar criar um espaço virtual com a pintura dentro do espaço. E engraçado que no começo eu nunca pensei nisso como pintura, assim, né? Porque ele tinha muito mais um caráter de instalação, assim. Eu pensava muito assim na relação de trabalho com trabalhos, por exemplo, do Fred Sandbeck, de como ele com uma linha criava um espaço, assim, também que acabava criando outra relação com o espaço, assim, né, de pequenas intervenções no espaço. Mas aí esse trabalho, eu comecei a pensar muito nele, assim, como essa questão ilusionística dele, né, como da maneira que eu comecei a mudar a luz, mudar a cor da parede, encontrar uma cera que mudasse a cor do piso, assim, criava essa sensação de um plano mesmo, assim, de um plano que, para mim, depois ficou muito forte essa relação com a pintura. Mas ele veio dessa ideia, assim, dessa relação do objeto com a arquitetura. Então, ele é um trabalho que ele é muito... ele é quase nada, assim, no espaço. Então, ele tem... ele tem uma fragilidade muito grande porque ele não tem... ele é o espaço vazio, assim. Então, ele fica muito no limite de não funcionar. Então, ele é sempre muito tenso na produção do trabalho. Assim. Eu nunca sei se aquilo vai realmente acontecer, o trabalho, né? Ele fica muito no limiar, assim. Então, eu já fiz algumas vezes, assim. Algumas vezes o trabalho acontece melhor do que outras. Mas é um trabalho que ficou assim importante na minha trajetória. Como que eu faço agora para achar? Aqui. Aí esse daqui é uma versão dele que eu fiz por uma exposição na Cisneiros, em Miami, que também era uma continuação dessa pesquisa que eu comecei a fazer uma tabela maior que ia progredindo, assim, como se tivessem vários planos, assim, que interceptavam o espaço, mas que também o espaço é vazio, ele só tem esse frame, assim, de madeira, que é como se fosse, olhando de perto, ele é como se fosse um trilho, assim, um trilho que segura blindex, assim, de banheiro, sabe? Então, esse trilho também reforçava um pouco
essa sensação de um plano. E aí é interessante porque ele tem essa questão pictórica forte, questão de cor, e ao mesmo tempo é um trabalho que você usa, você tem que desconfiar da própria percepção e entrar no trabalho para ver que o trabalho acontece de outra maneira, assim, você começa a pensar outra relação com o espaço, assim, né, tipo de reexaminar a sua relação com a percepção e a sua relação com o espaço. Aí esse aqui foi na Luísa, a primeira vez que eu fiz. Aí esse trabalho, ele tem um pouco, uma série de trabalhos que eu fiz que pega também elementos assim de mobiliário urbano. Nesse caso, eu peguei como se fossem umas esquinas assim, que formavam 2 quadrados, e embaralhei como se fosse um jogo assim, e aí as linhas que demarcavam 2 territórios distintos assim, elas passam a virar um padrão e deixam de ser linha, e esse trabalho chama área comum. Então eu acho que ele também tem uma coisa muito forte assim de composição assim, né, e que eu acho que tem um pouco uma relação forte com uma composição de pintura, assim, porque ele vem muito do desenho, assim, de como esses elementos se comportam entre eles, assim, e que ele tem várias possibilidades também. Eu não coloquei na sequência, então acho que de repente eu posso pular algumas. Esse daqui também, na verdade é uma apropriação no Centro Cultural. Era uma exposição que eu usava as pinturas que já existiam no espaço, assim, que eu já tinha feito algumas experiências anterior a essa exposição, de usar a pintura de demarcação, dessas pinturas que marcam, posicionam extintor e coisa assim. E nesse caso aqui, eu coloquei esse frame de ferro no canto, e a pintura eu fiz uma pequena... É que aqui essa foto está horrível, mas ele tem uma pequena distorção aqui no canto. Deixa eu ver se dá para... Que desloca um pouco a pintura. Então ela dá a impressão também de que tem um plano em cima do canto ali que modifica o... E esse trabalho é um trabalho bem específico, assim, né? Porque ele também se apropriava da pintura e da sinalização que já existia no edifício. E é um trabalho que aconteceu só lá, né, no Centro Cultural. E nesse aqui também eu usei também a ideia de reproduzir alguns elementos de sinalização que já tinham no espaço. E aqui, na verdade, eu abria e mostrava o interior do painel, assim, esse espaço vazio que tinha da estrutura da exposição, né, da estrutura do... Esse daqui é uma outra montagem daquele trabalho. E aí tem alguns trabalhos que eu trouxe também que eles têm uma relação com composição, assim. Esses trabalhos são umas bandeiras que eu fazia usando recibo de Visa e de Mastercard. Então os amarelos são... Não, depende da maquininha. Tem lugar que a maquininha é amarela e em alguns lugares a maquininha de cartão de crédito é azul. Então, na verdade, ele acabava criando uma bandeira com todas as informações de consumo, assim, do tempo até fazer essa bandeira, assim. E ao mesmo tempo que ela é uma bandeira, ela acaba sendo um mapa também, porque tem um trajeto, assim, né? Você consegue identificar os lugares, tem os endereços e tudo, assim. Então, eu acabei trazendo esse também porque ele tem uma coisa um pouco de composição e uma relação um pouco com abstração, assim. São
esses 3. Então, eu trouxe esse, assim, que não tem... não sei se ele é tão... Mas eu acho que é interessante, porque tem uma questão no meu trabalho, assim, que eu acho importante, assim, que vem um pouco da relação com o desenho e da relação do desenho e da geometria com o espaço real, assim, dessa relação entre a representação e o espaço real. E esse trabalho eu fiz na Bienal de São Paulo em 2010. Ele chama Ponto em Escala Real. E esses essas duas moldurinhas aqui no fundo são 2 mapas que eu eliminei todas as informações. Nesse primeiro mapa era um mapa da região metropolitana de São Paulo. E eu deixei só um elemento gráfico, que é um ponto, do tamanho que ele aparecia no mapa. E aqui do outro lado tenho esse ponto na escala da planta da Bienal. Então, esse ponto, que era um elemento gráfico que estava aqui, que era um pontinho no mapa, eu fiz uma operação ilegal dentro da geometria, que é submeter o ponto, que é uma coisa que na geometria não tem tamanho, não tem escala, submeter ele, pegar a medida dele e submeter ele à escala de uma outra planta. Daí ele começou a criar uma dimensão. E aí depois, usando a planta da Bienal, peguei essa circunferência que tem aqui e coloquei ela como se ela fosse como se ela tivesse passado para a escala 1:1. Então esse elemento, essa construção que eu fiz aqui é como se fosse um fragmento do ponto na escala 1:1. Então essa frente dele tem a curva do ponto, tem o raio do ponto. É como se ele passasse por uma progressão geométrica, assim, obedecendo lógicas da geometria, mas lógicas que são completamente na verdade, ela segue uma série de regras, mas essas regras não são permitidas, assim, não são um ponto a partir do momento que eu fico pensando que na teoria o ponto é um elemento muito preciso, assim, que é o começo de todo o desenho, o começo da geometria. Mas a partir do momento que você desenha um ponto num papel, ou que você traz o ponto para a representação real, ele começa a ter escala, então ele começa a ficar impreciso. Daí um ponto de tinta no papel, ele tem uma mancha esquisita, ele não é mais preciso. Então esse trabalho, acho que ele lida um pouco com essa ideia de representação, de como se representa a realidade e essa relação de imprecisão da geometria. Acho que é isso, assim, deu uma passada, assim, um pouco nos trabalhos que eu achava que tinha mais uma relação com a ideia. Obrigada, Marcos. Imagina. Eu acabei esquecendo de agradecer a presença de outros artistas que estão no livro, que estão aqui. Está aqui a Jaque, o Manuel Nassar, o Chico Fábio também, acho que só, se eu estou enxergando bem. Agradecer a presença de vocês aqui. Então, Lúcia, se quiser tomar a dianteira. Trocar o computador melhor ali. Você quer sentar aqui? Melhor eu troco. Vocês querem mudar tem que tudo? trocar o cabo de lugar. Ela já está até tirando. Beleza. Você quer fazer daqui? Senta aqui. Eu quero. Vamos trocar nós duas de lugar, pode ser? Tá tipo... Senão vai ficar tipo assim, trabalho e o perfil do artista. Lúcia. Você vai sentar mesmo, Lúcia? Preciso. Você quer trocar comigo? Acho melhor. Obrigada. Ela é meio nervosa. Cai. Tenso. Equilibrista. Aqui agora aqui. Alô. Não é fácil não esse lugar. Chegar até aqui. Relaxa, gente. Você terminar antes, para esse menor um pouquinho. Oi. Boa noite.
ouvem? Vai, Me ouvem entrou, sem o microfone igual, né? Bom, eu vou começar falando, eu acho meio inevitável falar do meu desconforto. Atualmente mudou isso, mas eu sempre fui uma artista que resistiu muito a ser associada à pintura. Não porque não me interessasse a pintura, mas porque eu via muitas outras coisas, via no meu trabalho uma vontade de falar com a arquitetura, com o cinema, eu fazia muitas coisas em vídeo no começo do meu trabalho, mas eu nunca enxerguei muito pintura. Então eu achei que seria curioso fazer o seguinte recorte. Eu separei algumas imagens de trabalhos que provocaram, de um modo geral, assim, provocaram em muitas pessoas essa associação, essa relação, enfim, eu pensar no que eu fazia como a pintura, um desdobramento da pintura. E eu vou começar mostrando uma imagem não vai ser muito cronológico. Vou começar mostrando um videozinho. De um trabalho de 99 que eu exibi na Bienal do Mercosul. O vídeo não é o trabalho em si, é um registro que eu fiz em time-lapse com uma câmera de 16 milímetros, gravando quadro a quadro, uma câmera de animação, e ele mostra, em 1 minuto, ele contrai a passagem do tempo de 4 horas, mais ou menos. A resolução não está muito boa, mas eu acho que o que eu queria trazer está aí, de qualquer forma. Eu achei que o único jeito... Esse trabalho foi feito num galpão, antigo galpão do Cais do Porto de Porto Alegre, que era ocupado por vários artistas nessa Bienal. Depois ele incendiou e foi a única edição em que ele foi usado. E eu escolhi um canto que era uma antiga oficina, porque tinha muitos intervalos, era um espaço cheio de intervalos. Além das janelas serem intervalos e serem atravessados pela luz, tinha um monte de ripas. As salas eram construídas com ripas e a luz atravessava essas ripas também o dia todo. E o que acontecia era que a luz do sol se movia no espaço e ia subindo, mudando de cor. Vocês vão ver que no final ele vai avermelhando, as cores todas vão mudando. E eu acabei ocupando, como eu publiquei depois um flipbook desse filminho, normalmente as pessoas conhecem esse pedaço da instalação, eu quero mostrar algumas fotos só da instalação inteira, para que isso fique claro. Mas, enfim, por que para mim o filminho era interessante? Porque ele dava conta de dizer que eu estava ocupando um lugar no tempo ali, não só no espaço, né? Que a minha questão ali era muito mais o tempo, e era por isso que eu usava a luz natural. E aqui a gente tem uma imagem antes e depois, assim. A gente tem uma imagem do espaço que eu escolhi trabalhar. E todos os intervalos desse espaço, os vidros eram trocados por acrílicos de cor. Eu fiz uma escala de 11 cores, que eu achava que eram as 11 cores que eu queria instalar nesse lugar. E todas as ripas, no intervalo de todas as ripas, você tinha cor também. Era assim que a luz ia atravessando e elas iam se misturando, e obviamente eu não tinha o menor controle das misturas que iam acontecendo, eram todas muito surpreendentes. Para mim, o trabalho é sempre esse acontecimento, né? Mais do que a representação de alguma coisa, é uma coisa que está acontecendo ali diante do sujeito que frequenta. Talvez por isso tenha sempre gente nos meus registros de trabalho. Estava pensando, fiquei me perguntando, vendo as tuas fotos daquelas pinturas verdes nas paredes. Como se chama aquela série de trabalhos? Secções, né? Você nunca fotografa com gente? Não, tenho várias fotos com gente. Eu fiquei curiosa para ver o que isso causaria, porque eu acho que causaria muito mais uma confusão do que uma explicação ou uma descrição. Acho que não facilitaria muito a leitura, o que é bom, né? Mas eu sempre acabo fotografando, não só porque as pessoas são também anteparos para as coisas que acontecem, né, quando a luz projeta no espaço, mas porque elas são um pouco o índice de que ali eu propus, foi uma experiência mais do que uma peça, uma instalação.
E nessa época, aí vou voltar uma foto aqui só para... que é a foto que eu acho que mostra a janela, deixa eu ver. Essa aqui, eu acho. Ela está pequenininha. Nessa época, a principal reação era me dizerem que parecia um Mondrian no espaço. Parecia um Mondrian projetado. E eu achava um absurdo aquilo. Primeiro porque não era pintura, porque eu não tinha pensado no Mondrian para fazer esse trabalho, e porque eu usava um monte de cores que não eram primárias, porque a estrutura era zero rígida, não era alguma coisa que se deslocava no plano, era um plano que se distorcia o tempo inteiro. E tinha muito mais a ver com os color charts do Richter, com os color charts do Kelly. Eram outras as coisas que eu pensava quando eu escolhia trabalhar com essa disposição de cor, que é antes uma disposição do que uma composição, porque eu usava muito esse princípio de mostruário de cores. Assim, eu dispunha as cores como se elas estivessem no mostruário. Era isso que eu achava que tinha que ser o princípio que organizava tudo. Porque eu queria que as cores estivessem ali meio oferecidas, assim, não definidas, não numa configuração definitiva, por isso não definidas, mas assim, fosse só uma espécie de arranjo provisório daquelas cores, elas podiam se rearranjar de outra forma, em outra circunstância, em outra condição, como elas faziam no espaço quando o Sol se movia, né? E elas iam mudando de cor também, ao longo do dia as cores mudavam, elas eram totalmente instáveis. E era isso que me interessava. Mas quando as pessoas me falavam isso, eu dizia não, porque não é pintura. Isso é mais cinema do que é pintura. Se for alguma coisa outra, é cinema e não é pintura. E isso foi meio recorrente. Eu resisti muitas vezes a essa relação com pintura. Estou achando curioso trazer assim essa experiência. Eu queria mostrar também um trabalho que é anterior. Esse sim é um trabalho que eu acho que ninguém conhece. Eu nunca mostrei em São Paulo. Chama Carta e tem a ver com... é de 96. Sabe esses disjuntores elétricos antigos? Eram esses disjuntores... Né, aqui tem um detalhe para vocês verem melhor. Depois eu volto no grande. São essas máscaras que fixam os disjuntores na caixa. Fixava, né? São todos diferentes agora. E eu colecionava essas moldurinhas de metal que eu achava incrível, a sombra que dava na parede e tal. Eu já ficava juntando elas só por serem 1, 2, 3, 4. Eu já achava que já tinha ali uma coisa. E eu colecionava muito amostrinha de tudo, né? Fórmica, tecido, tapete, né? Amostrinha de filtro para cinema, de filtro para fotografia, para teatro. E aí eu comecei a colocar esses filtrinhos que tinham exatamente esse tamanho, preenchendo e projetando uma única fonte de luz e ficava meio assim fascinada com umas coisas bem prosaicas, do tipo um filtro branco podia dar uma luz, podia projetar uma sombra cinza, as sombras nem sempre correspondiam à expectativa que eu tinha. Então, essa relação entre sombra e filtro era, para mim, uma ideia de texto e subtexto que me interessava, e eu comecei a montar eles como se fossem textos. Eu estava, na época, lendo Flusser e pensando muito numa coisa que o Flusser dizia, que as cores... O Flusser tinha essa coisa de querer ser visionário, né, de projetar, e ele ficava falando que as cores disponíveis nos computadores, isso no começo dos anos 90, quando ainda não eram assim trilhões, zilhões de cores, né? Eram, acho que milhares de cores. E que as cores disponíveis numa máquina como o computador, pessoal, elas eram muito mais variadas do que os caracteres alfabéticos ou numéricos, que, portanto, no futuro se poderia criar uma linguagem não correlata, não correspondente, não traduzindo uma linguagem numérica ou alfabética, ou verbal, mas uma linguagem muito capaz de falar muito mais coisas só usando cor. E eu ficava, claro, pensando nisso. Nesse trabalho, eu acho que eu investigo um pouco antes do Flusser, eu estou um pouco atrás dele ainda estou usando como estrutura uma estrutura de frase, né? Mas, de qualquer maneira, tinha essa coisa de texto, subtexto, e tinha ainda esse princípio de pensar nas sequências de cores de um jeito meio matemático. Isso vai mudar, para mim, num trabalho que eu fiz na Galeria Triângulo, em 2002. Era uma exposição que não tinha títulos, os trabalhos não tinham títulos, não tinha etiqueta, e você entrava na galeria por essa escada e encontrava essa janela que tinha uma série de azuis e cinzas que eram
cores do céu de São Paulo que eu vinha colecionando. Eu anotava, somando os filtrinhos, anotava o dia e juntava um monte de filtrinhos cinzas, azuis, brancos e guardava. E depois eu selecionei alguns deles, acho que eram uns 8 ou 7, e mandei fazer acrílicos dessas cores. E aí preenchi cada vidro da janela de uma dessas cores. Chama janela SP. E aí, quando você entrava na exposição, você encontrava aquela sequência um pouco dissolvida, e você experimentava uma cor de cada vez. Você não tinha mais a sequência cromática como uma espécie de frase, mas você ia experimentando uma cor de cada vez. Você entrava primeiro nessa sala azul. Nesse caso, eu abria as janelas e preenchia com uma lâmina de acrílico, de uma cor. Nesse caso, era a única que não era transparente, né? Era totalmente transparente. Ela era translúcida, mas você não via através. Porque ela enche... Isso é legal, quando você usa um filtro difusor junto com a cor, a cor vira massa. E eu queria que, numa sala, ela fosse maçuda. Assim. Na sala ao lado, tinha um filtro âmbar. E tinha uma sala que tinha 2 janelas. Numa, eu coloquei um filtro fumê. E era curioso, isso fica no Largo do Arocha, esse prédio ficava, né? Tinha um prédio super marrom, tipo nada, né? Cor nenhuma, assim, cor de burro quando foge na frente. E eu pus esse filtro fumê, que era cor de dia sujo de São Paulo. Ninguém achava que tinha filtro nenhum, assim, as pessoas faziam assim com a mão para ver. Mas em frente a ela, a janela oposta àquela, era essa janela em que eu usei esse filtro magenta. E eu ia escolhendo os filtros um pouco em função do que eu queria que aparecesse intensificado do exterior, ou do que eu queria que entrasse de luz, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Nesse caso, tinha esse predinho em que o cinza com o magenta ficava azul, e eu achava que só transformar aquele cinza da janela em azul já valia botar esse filtro lá. E dentro dessa sala também eu já foi a primeira vez que eu usei esses eucatex perfurados, que depois eu fui usar em outros trabalhos, na Bienal, em outras situações. E eu fiz esse painel porque eu queria um pouco eliminar aquele pátiozinho, aquela varandinha linda que tinha, e queria que as duas cores se confrontassem da maneira como elas se projetavam aqui nessa superfície transparente. E tinha uma que era vermelho digital, né, que eles chamam, que é esse vermelho muito escuro, que fica vermelho sangue, né? E você só via a coisa como sequência quando você via de fora à noite, e você via todas as janelinhas acesas da galeria, né? Num horário em que ela já não estava funcionando, enfim. Em 2000, eu mudei para São Paulo em 92, e eu ficava muito impressionada, desde o começo, assim, era muito assustador e muito, assim, muito apetitoso também, assim, aquele degradê de cinza para azul que tem no céu de São Paulo no inverno, quando está super seco, super poluído, e parece que o azul vira cinza e vira tudo uma coisa só, e aquilo tudo muito sólido. É muito pouco airada essa imagem, é muito sólida, muito concreta, assim. E eu ficava muito impressionada como é que uma coisa tão terrível era tão incrivelmente linda e tal, e fiquei, acho que uns 15 anos tentando fazer um trabalho com isso. Um pouquinho menos, uns mais de 10 anos. E em 2004, depois de 92, eu fiquei alguns anos aqui, voltei a viver em Porto Alegre, voltei para São Paulo em 2004 e comecei a estudar na USP. Fui fazer lá pós-graduação na USP. E eu frequentava muito aquela entrada da USP e tal, passava sempre em frente ao Paço das Artes, e eu acho que por isso mesmo eu acabei sendo convidada para participar de uma exposição lá. Porque você passava na assim que funciona, tu não sabia? Você joga uma energia. Tu não sabia que assim funciona? Você tem que ir lá antes. Ajuda se for lá no lugar, mas só ficar pensando também ajuda. Mas a exposição era uma exposição que era um pouco incômodo para mim participar daquela exposição, porque ela tinha um título esquisito, ela chamava Pintura Reencarnada. E ela era um pouco baseada num pressuposto falso, de que a pintura tinha cessado de existir e que, portanto, ela só poderia existir em outras formas, como eu, no meu trabalho. Enfim, apesar disso, por ser essa frequentadora intrigada com aquele espaço, por já ter pensado em alguma coisa que eu queria realizar ali, por estar, de alguma forma, envolvida com a experiência de cruzar aquele lugar todos os dias, eu topei. E fiz um trabalho que ficava fora do espaço da exposição e que, de certa forma, era um obstáculo que antecedia a entrada na exposição, e chamava Degradê SP.
Antes de chegar a esse trabalho, esses 10 anos, eu fiquei tentando, eu juro que eu fiquei tentando. Eu tentei vídeo, eu tentei fotografar o céu e projetar, eu tentei... Não tinha nada que reproduzisse essa impressão que causa esse degradê de azul para cinza. Mas aí eu comecei a fazer uns testes com impressão jato de tinta em lona vinílica. E a lona tem uma texturinha, né? A lona tem uma trama. E o jato de tinta também tem aqueles pontinhos. Quando você cruza o jato de tinta com a trama, começa a aparecer o efeito que tem, que produz o azul, o amarelo, a cor que for no céu, que é a luz projetada não, incidindo sobre partículas em suspensão. Então, quando você... De alguma maneira, o negócio começou a funcionar e eu depois fui entender como é que aquilo tinha acontecido e eu acho que foi por isso. E aí eu comecei a fazer testes e acabei fazendo esse trabalho, que era essa lona tensionada na arquitetura do prédio. Do lado, quando você via durante o dia do lado de fora, você tinha uma cor que era de céu, nessa foto parece, mas era um pouco mais densa do que a cor de céu. Você não lia muito isso como céu, mas você lia, como normalmente esses degradês que eu faço acontecem, eu tento fazer acontecer ao menos, você lia como uma espécie de Photoshop no real, você lia como um recorte daquilo que era de outra ordem, talvez virtual, que não era uma coisa que nem o concreto, que nem a escada, que nem a planta que estava ali do lado. Então, mas o que eu queria não era isso, o que eu queria era isso. Eu queria essa impressão sobre a lona atravessada pela luz. Que era isso que causava exatamente, não sei se aí está exatamente, mas deixa eu ver se tem outra foto onde apareça melhor. Tá tudo, acho que essa aqui é melhor para isso. É uma transição muito, muito sutil, né, de uma cor para outra. De fora não, mas de dentro sim. E à noite isso se invertia e você tinha luz de dentro do prédio projetada na superfície e você enxergava esse céu, esse recorte quando atravessava. E eu não estava tão achando que isso era um pedaço de céu, não era tanto isso que eu queria, mas eu queria essa luz emanando com essa transição bem específica. Eu queria reproduzir a experiência de estar, e por isso tinha que ser tão grande, o sujeito tinha que ter essa relação para esse... Tinha que ocupar mais do que o teu campo visual, você tinha que se aproximar e aquilo está ocupando tudo. Você não tem muita escolha a não ser encarar, enfrentar aquilo, né? E quando você passava, enfim, eu normalmente gosto de montar os trabalhos, eu gosto de ver eles prontos, eu gosto de ver como eles operam, mas eu não gosto que dure muito, eu não gosto muito que sejam permanentes e eu fico bem feliz e aliviada quando desmonta. Isso é o que normalmente acontece com esses trabalhos, são feitos para lugares muito específicos, assim. Mas esse foi um trabalho que eu gostei de frequentar, assim, e frequentar significava não ir à minha exposição, significava entrar e sair da USP todos os dias, né, durante aqueles meses em que ele ficou instalado. Nesse caso, a questão toda de se esse trabalho era uma pintura era um pouco mais inevitável enfrentar, porque, afinal de contas, tinha pigmento, né? Antes era sempre cor-luz, ali tinha pigmento, tinha uma tela esticada, tinha todas essas coisas, mas ainda assim eu achava que a tela era vídeo, eu achava que aquilo parecia, que o azul que eu queria, a matriz do azul que eu queria era, lá no fundo, aquele azul do vídeo, quando está fora do ar, não tem nenhuma imagem rodando. E, de certa forma, ali também eu me negava a ver isso como pintura. E, certamente, me negava a ver isso como pintura reencarnada. Depois disso, eu vou mostrar só mais um, eu fiz alguns trabalhos com essa situação do degradê. E eu vou mostrar um deles só, que eu montei em 2010 num pátio em Córdoba, na Argentina. Era uma exposição... Era curioso, essa casa era uma exposição que se espalhava na cidade, tinha várias coisas acontecendo em vários lugares, e nesse prédio que chamava El Panal tinha o meu trabalho e um monte de salas de vídeo ao redor. Então esse trabalho tinha uma espécie de murmúrio, assim, de massa sonora indistinta de vídeo. Aquele som que vídeo que a gente reconhece como vídeo, a gente só sabe que tem alguma coisa ligada por perto. E eu cerquei esse pátio, todo ele, com essas cortinas de voal de algodão, onde eu imprimi esse degradê. E o degradê eu escolhi um pouco, deixa eu ver se aqui aparece um pouco, a cor da base do degradê era a cor desse piso do lugar. E a cor do topo do degradê era a cor do céu que a gente enxergava lá do pátio. E
E eu chamei de El Resplandor, porque esse lugar me lembrava muito o Hotel do Iluminado. E El Resplandor é como eles traduziram na Argentina o Iluminado, não chama The Shining, nem Iluminado, chama El Resplandor. E eu queria um pouquinho forçar essa sabe, essa ligação com o filme. Queria que as pessoas, um pouco, o público de lá conectasse de alguma maneira. E era, eu vou mostrar os videozinhos que eu acho que são mais iluminados do que mais The Shining do que as fotos. Acho que eles são mais claros sobre isso. Então, era um espaço um pouco redefinido por essas paredes móveis, né, que ficavam soprando com o vento ali o tempo todo. E por isso eu escolhi esse material e não fiz uma lona tensionada, enfim, era uma coisa que se abria e se transformava o tempo inteiro também. E o peso do material dá um pouco o tempo, né, desse soprar, se é um soprar, ou se é um se debater, ou se é um voar, como é que a coisa se move. Os pátios, eles sempre me interessaram porque eles são esse espaço que, topologicamente, eu acho eles super interessantes. Eles são fora, mas dentro, né? São um pedaço do fora dentro da casa. Isso sempre achei de cara, já quero. Já fiz vários trabalhos em pátios, e essas cidades que têm tradição espanhola têm uns pátios que são super, de fato, importantes, né? E são uma espécie de miolo, e o centro ele é um pouco ocupado por ar, sabe, por luz, o centro da casa. Enfim, mas no final do ano passado eu fui convidada para participar de uma exposição que aconteceu esse ano em março. Eu vou mostrar, é o último trabalho que eu vou mostrar, porque é a última coisa que eu fiz, eu achei justo fazer isso. E aí essa exposição acontece nos Emirados Árabes, um lugar que são concentrações urbanas muito novas, não tem muita tradição de arquitetura, tem muito poucos elementos tradicionais de arquitetura, e uma coisa que eles têm são as casas-pátio. E toda a curadoria era um pouco voltada para essa ideia das casas-pátio, não é à toa que ela foi convidada a participar. Então, o que eu fiz foi escolher uma casa-pátio bem atípica. Ela não era esse pátio hispânico, assim, central e a casa ao redor, nem o pátio japonês, nem o brasileiro. Era um pátio, era um lugar grande, um pátio grande com um espaço de uma hierarquia invertida e com uma salinha que é essa aqui. Essa é a casinha que eu escolhi trabalhar. As paredes são todas feitas de coral, isso é bem lindo, bem impressionante. Não são pedras, são pedaços de coral cortados como se fossem e construídos como se fossem pedras ali. E o que eu fiz foi escolher essa casinha porque justamente me interessava que o espaço aberto e vazio entre as pessoas fosse justamente o espaço principal da casa. E aí, quando você se aproximava, o que eu fiz foi construir lá um telhado. Eu sempre, quase sempre, aqui no Maria Antônia, nas situações todas que eu fiz, que eu uso esses filtros de cinema, que são os filtros de correção de cor para cinema, e aí eu acabo chamando os trabalhos de correções de luz, assim. Sempre que eu uso esses filtros, eu opero numa arquitetura que já está dada, que já tem uma malha, que já tem uma janela, que já tem uma claraboia, que já tem o espaço vai ser preenchido por esses filtros. Talvez por isso eu consiga que fique tão mimético, que as pessoas nem percebam, às vezes, que tem algum trabalho posto ali, mas que alguma coisa se transformou no espaço, no lugar. E, nesse caso, eu tinha um espaço aberto e queria um telhado. Eu tive que construir esse telhado. E foi divertido fazer. Porque eu pude escapar primeiro, eu pude escapar de um telhado muito funcional. Ele podia não ter função nenhuma, ele podia não abrigar, não proteger da chuva. Vocês vão rir, porque estava no deserto, mas teve tempestade de areia lá. E ele não abrigava exatamente do sol, e ele era todo aberto, eram lâminas de 2 por 1 metro, tinha uma área de mais ou menos 150 metros quadrados. Eu tive que colocar as vigas, né? Vou ficar mais um pouco nessa foto. E cada frame cada quadro de metal era preenchido com uma lâmina de acrílico incolor e um filtro de cinema.
Os filtros são os filtros que corrigem para luz natural para luz de sódio, luz artificial para luz incandescente. Esses filtros de correção que mudam a temperatura de cor da luz. Quando você vê todos eles juntos, você vê eles como cores, mas se você tiver a chance de ocupar um espaço de um deles, e eles podem ser percebidos mais como atmosfera, que é o que me interessa nesses filtros. E, de toda forma, é uma espécie de cinema sem filme, sem película, é tudo a olho nu. Esses filtros são todos desenhados para quando se usa película, então eles funcionam totalmente diferentes ao vivo e sem a câmera e sem o filme. Quando você chegava na casa, você já tinha, à tarde, você já tinha, dependia do horário do dia, mas à tarde você já começava a ter a cor saindo do espaço. Né? E essa pequena salinha que ficava anexada ao pátio. Então, eu tinha uma zona de correções para azul, né? Uma zona mais neutra, de filtros de densidade neutra, uma zona de filtros corrigindo para âmbar, para alaranjada, uma zona de filtros... Embora pareça a gente possa ler como uma composição, eu ficava pensando muito em criar uns campos onde a atmosfera fosse distinta. Assim. Isso mudava um pouquinho conforme a luz ia se deslocando no espaço. Ao meio-dia, ela produzia essas imagens, essa malha bem ortogonal, parecendo um pouco uns tapetes de reza, mas ao longo do dia ela ia se movendo e esses diferentes ângulos do telhado iam aparecendo como sendo vazando e se sobrepondo, né? Eles iam criando umas confusões assim. Quando você entrava na casinha, você encontrava uma outra situação, que era uma espécie de escala matriz do trabalho que você tinha experimentado lá fora. Eu cheguei nessa casa e encontrei umas fendas pelas quais entrava a luz natural. E aí, obviamente... Tinha na verdade, um desses nichos só que estava com uma quebradinha. Eles tinham coberto tudo já, né? Todo mundo cobre. Para espaço que é usado para exposição, a primeira coisa que faz é tirar a luz natural que atrapalha. E aí, o que eu fiz foi tirar todas as coberturas que tinham e começou a entrar a luz natural em todos os quadros. E aí eu comecei com essa aqui, que era a minha pequena homenagem ao Bernini. O Bernini usa exatamente essa cor de vidro para criar uma luz dourada nos nichos onde ele põe as esculturas. E eu tinha acabado de ver isso, eu estava muito chapada com isso ainda. Estava achando que ele era muito, muito, muito inteligente de fazer isso. E aí eu cheguei lá e eu tinha usado essa cor, não é à toa que eu tinha usado pela primeira vez esse amarelo que chama amarelo gema. E aí eu selecionei entre as tantas, os 12 ou 15 cores que eu estava usando lá fora, os filtros que eu achava que podiam estar aqui dentro funcionando como uma espécie de escala de cor. E isso, então, ia da gama dos azuis até os que corrigiam, meio esverdeados, corrigiam para sódio. O meu público era ótimo, porque eram esses caras vestidos de branco e as mulheres de preto. Era meio assim, icônico, e não só porque era icônico, mas porque eles tinham aquela superfície toda, onde o preto meio que engolia a cor toda e o branco ficava todo, sabe, assim, tudo se movendo nos caras, assim. E isso era já no fim da tarde, quando o sol começava a inclinar muito, as sombras iam subindo, até que as sombras desapareciam, eu fechava a porta e acabou o trabalho. Então ele durava das 9h30 da manhã às 4h30 da tarde. E esse é o Farid, é o cara que me ajudou a montar lá. Chega, né? Queria mostrar uma coisa totalmente nova. Que não está no livro. Obrigada, Luz. Nada. Deixa eu dar uma aguinha agora. Não, acho que ele pegou no... Tem? Tá. Quanto elas trocam? Meu pescoço já está Quer meio... trocar? De lugar? Porque assim se enxerga melhor, não? Eu vou olhar ali, né? Então tá. Tá bom. Vou usar na hora, né? Esse é o fim, eu acho. Isso é aqui na Maria Antônia. Pode pôr primeiro. Isso. Agora eu vou aqui, né? Bom, obrigada, Bel, de me convidar.
quando você me convidou, eu fiquei pensando o que eu ia falar e eu preparei uma coisa muito mais numa forma assim de um tipo de um depoimento do que falar exatamente sobre os trabalhos, porque essa questão, eu acho o livro super bacana e adoro assim o conjunto, sabe, de artistas. Esse também tá. Aí o Luiz de novo. Luiz é o único de novo. Luiz de novo. Mas é super bacana porque aí é um trabalho que ele faz pintura e também tem essas outras possibilidades que saem da pintura dele e vão para o espaço. Então, esse é um assunto sobre o qual eu adoro ver assim no trabalho dos outros. Eu sou super fã daquele, como chama mesmo? Ele fala a terceira vez o nome do trabalho. É aquele verde da luz, Seção Diagonal. Abstrato esse nome, né? Eu chamo de Os Verdes. Nossa, esse trabalho que você fez, quando eu subi na vitrina, fiquei totalmente chapada com aquilo, achando que tinha, que não tinha. Quando você descobre que você não tinha, fala, nossa, como é que eu não percebi antes que não tinha? E, então, esses desdobramentos, como eles estão mostrados pelo conjunto dos trabalhos apresentados no livro, são coisas assim que me interessam muito, mas aí a questão do depoimento, assim, que eu pensei, é porque eu tive um histórico na minha formação muito ligado a essa ideia de você vai fazer pintura? Porque acho que o meu, eu não sei se é certo dizer isso, mas acho que o meu ainda é mais pintura do que o deles, porque tem tinta. Que é tinta, entendeu? E aí, mas mesmo assim, para mim, então na hora assim que a gente estava se formando, isso foi assim, eu sou formada por essa questão, que é o seguinte. Não tinha pintura na escola, não tinha na FAAP. Os professores eram o Nelson Lerner, a Regina Silveira, o Júlio Plaza, entre vários outros, o Flaviano e tal. Mas não tinha a matéria de pintura. Eu falei, mas eu não entrei em artes plásticas, né? E aí só tinha desenho 1, 2, 3, 4, 5, 6... E aí os alunos eram incentivados a pensar num tipo de trabalho mais conceitualizado que pudesse acontecer através de meios diversos. Então, tinha um assunto de multimeios. E aquilo foi ficando um mistério, mas por que o curso de artes não tem pintura? E no máximo teve assim, uma aula de guache. Não tinha pintura. Em qual? Mas isso não era aula de pintura, isso era aula de teoria da cor. Não tinha. Não tinha tragam uma tela, não tinha esse dia. E essa pintura do primeiro ano era guache. Era guache. Guache era o top da pintura da FAAP. Então, aquilo subitamente pareceu aquela coisa proibida e ao mesmo tempo, você tinha que estudar toda a história da arte, ver aqueles pintores. Você falava, mas a pintura morreu. Eu falei, mas será que morreu mesmo? E meio ficou assim... Então, tinha um pessoal, uma parte da nossa turma, que estava pintando meio escondido. Que vou te falar, não era fashion. E aí a gente fazia assim os trabalhos da FAAP em animação, instalação, assim, questionando vários tipos de meios, mas em casa assim comprava aquelas tintas, misturava verde com amarelo e aliás azul com amarelo que dá verde, né? E aí então, o meu trabalho surgiu um pouco nesse dilema, e principalmente porque o que a gente acabou entendendo, ou o que eu acabei entendendo, é que não se tratava... que eu não tinha nenhuma vontade de fazer uma pintura de representação, que é assim a história da arte, e nem de expressão, que era a história mais recente da arte, que era aquela... Então, assim, se você ia continuar do expressionismo, que é onde a pintura tinha... Aí eu achei que dava para usar tinta num outro tipo de trabalho, e o que eu acabei inventando era esse procedimento que eu chamava de vedação, e que, na verdade, acaba assim, se a gente vai... Eu tenho 10 imagens aqui, vai passar de 83 até 2013,
30 anos. E eu acho que o procedimento mais evidente no percurso todo é um procedimento de colagem, à medida que, então, eu comecei a me apropriar de imagens prontas. Isso surgiu também por causa dessas 1000 aulas de desenho, então, que eu pensava que não tinha nenhum sentido desenhar, já que se podia fotografar, e depois que todas as coisas já estavam impressas, e agora muito mais, desde que agora também você pode imprimir qualquer tipo de imagem, em qualquer tipo de tecido, ou ônibus plotados, né, com todos os tipos de imagem, ficou um super over. Então, porque ainda o artista teria que criar mais imagens. Então, eu pensei e penso ainda hoje eu procedo dessa mesma maneira, em utilizar as imagens que são produzidas por essa sociedade, que está mudando bem rapidinho, principalmente em termos de imagem, assim, é uma coisa com essa supermultiplicação da imagem eletrônica. Acaba havendo um tipo de modificação nas imagens que são produzidas. As pessoas perguntam sempre, por que você não tem Instagram? Eu falei assim, porque eu vou publicar a imagem do pudim da minha sobremesa. Eu acho engraçado que aí começa a ter tanta, que repete. O mundo talvez não seja tão variado, entendeu? Então, a imagem do meu cachorro. Tem um site maravilhoso que chama... Estou fugindo um pouco, mas... Não, está ótimo, não está fugindo de nada. Cat in the Sink, o gato na pia. E você entra no site, você vai clicando, e sempre tem um gato diferente, nunca repete. E é sempre um gato na pia, porque gato tem muitos problemas de ficar na pia. Então, todo mundo que tem um gato tira. Então, é engraçado, as imagens, eu sinto assim que há muito uma repetição e uma banalização, e muito esse registro do cotidiano, e também muitas caras. Isso até tem nos trabalhos mais para frente que eu andei colocando. Bom, esses trabalhos são dos anos 80, que começaram por um interesse específico na imagem que estava impressa no objeto, e depois passou-se por um interesse no próprio objeto. Então, na verdade, já resumindo a questão, não acredito que meus trabalhos sejam pinturas, mas pinturas objetos, né? E depois de trabalhar com bastante figuração, eu fiz uma opção por essas formas mais orgânicas, ainda onde, então, não só a apropriação de imagem, ou também a apropriação de qualidades do material. Nesse caso, então, a parte verde é realmente pintada e ela tem um recheio, ela é objetualizada, assim, né? E eu estou falando muito assim desse veludo que cai meio numa forma de boca. Esse trabalho chama Duas Bocas. Então, fala um pouco da qualidade macia e também sedutora do veludo, um pouco do significado desse material, assim, né? Aqui um assunto também semelhante, a parte vermelha cheia de... uma pelúcia que ia absorvendo toda a tinta que tinha no meu ateliê. Botei um monte de tinta e aquele pelo respondia, então quase uma antipintura, porque ela não responde como uma tela e tal, e acaba virando uma textura que contrastava com a textura da fórmica lisa. Esse é o fígado, isso já é dos anos 90. Aqui ainda também a apropriação de imagem. Só que então ainda é esse processo de vedação, mas as estampas, elas, quer dizer, é uma cor só que eu uso, e toda a vibração dos verdes, ela é dada pela diferença da cor do tecido que está embaixo, da textura ou da estampa. Olha, isso aqui no Maria Antônia, naquela parede que é redonda, que agora não usa mais, né? Eu fiz só para aquela parede que eu achava bacana e tal. E aqui, no caso, também não é uma apropriação de imagem, mas uma apropriação dessa cor do veludo, produzido nessas 3 tons. Era um preto, um cinza chumbo, um cinza claro, ainda tinha um cinza... Eram 4 aveludados, assim. Mas eu falei tudo bem rapidinho para chegar nesse, que tem as pessoas, que é um pouco também essa observação que eu continuo fazendo do mundo, do tipo de imagens que são oferecidas. Então, nessa questão,
de criar uma nova pintura, além de me apropriar de imagens que se oferecem no mundo, eu comecei também a criar esse objeto. Então, eu fui me soltando dos suportes, até que eu criei esses daqui. Aqui tem até o meio processo criativo, que começa numa aquarela. É uma imagem que é feita de muitas camadas, porque também eu acho que um pouco naive isso que eu vou dizer, mas acho que o pensamento da gente funciona muito em camadas. Você nunca pensa uma coisa só, linear, ou pelo menos, eu não sei se é o meu pensamento, funciona todo entrelaçado, de coisas que você lembra, de coisas que estão no passado, de coisas que você tem saudades, e de coisas que você quer fazer no futuro. Então, eu pensei nesse trabalho como esse tipo de volume, e aí deu um trabalho horrível que eu fiz essa aquarelinha aqui. Da aquarelinha, eu faço o molde de papel manteiga. Do manteiga, vou para um outro papel, depois para a lona, para depois o tamanho real. E esse aqui, tipo, essa pintura final das cigarras tem 2 metros, mas o todo pessoal tem uns 3 por 4, assim, era gigante. Então, eu fiz o negocinho e daí eu fui escolhendo uma estampa para cada camada. E tem essa camada que é uma foto de Minas, também nessa possibilidade de você poder, das fotos, criar tecido, né? Então, tem uma foto de Minas atrás. Depois tem o verde, o amarelo e o laranja, que são textura assim, de material para revestir estofado. E depois que isso estava totalmente completo, entrelaçado e tudo, eu pensei, nossa, mas... E ele era o mais complexo que eu já tinha feito, já estava fazendo há 2 anos. Eu pensei, mas está faltando alguma coisa? E eu pensei nas pessoas. As pessoas, porque agora assim, é um tipo de uma estampa, essas pessoas que vêm nas revistas, que você não conhece ninguém, mas você fica olhando e vem aquele monte de pessoas, Renatinha e Marquinhos, todo mundo é um pouquinho assim, Leca e Adolfo e não sei o quê, e vai aqueles nomes totalmente abstratos, e você ainda fica vendo, e também eu acho... Essa obsessão com a imagem da pessoa, essa proliferação, o Facebook eu tive que sair, que tipo, eu não conseguia aguentar. Era muita gente, muitas fotos de todos os aniversarinhos, aquilo estava me dando muita angústia e de ver aquela coisa e tudo vira imagem, porque são eventos, é a vida das pessoas, totalmente traduzida numa coleção de imagens, né? E aí eu então pus também umas pessoas no meu trabalho, assim como assim uma parte dessa. E eu acho engraçado que eu acabei pondo essas pessoas variadas. Não tem nenhuma pessoa aqui que está aqui. Você está? Você está se vendo? Porque você está num. Não, mas você está no outro. Aí, mas mesmo daí, quando eu mostrei na Pinacoteca, todo mundo que passava em frente aos trabalhos das pessoas falava, mas não parece a tia Alice? Aquele ali acho que é sua tia. Engraçado que a pessoa fica obcecada com e-mail, tem uma dica. Esse aqui é o cara que eu estudei, não sei o quê. Sempre tinha assim, algum... Bom, aí teve um que eu pus o Nelson Lerner, que era o grande atrator, né? Isso é o Nelson Lerner e tal, não sei o quê. É engraçado essa relação com a cara das pessoas, né? E depois eu tive tem agora essa coisa assim, que você tira a foto e daí você pode ver como ficou. E eu fui numa vernissagem em Goiânia, minha mesma, e o pessoal veio super chique, veio o repórter, né, tirou a foto, e aí a moça falou, não, deixa eu ver como está, arrancou a máquina, falou, deleta, sabe? Engraçado, porque aquela na foto não era ela, então essa necessidade de você ler as caras, uma verdadeira obsessão, né? Quando, na verdade, o que realmente conta é a beleza interior. Não vamos esquecer. Bom, Mauro Restivo que me falou isso outro dia. Agora eu só repito. Deixa eu ver. Aqui tem essas somas. E esses trabalhos aqui que funcionam, essa instalação que eu fiz na Fortes Filácia em 2009,
que são a concretização dessa objetualização dos trabalhos, dependendo do material. Eu faço muito esses que escorrem, né, que nem tipo aquele derretido, que era o de veludo. E esse aqui tem o rio azul, que se derrete, e também aquelas duas árvores que fazem uns laguinhos na parte de baixo. E esse daqui são os mais recentes, que eu então resolvi fazer uns trabalhos sobre o que as pessoas vestem. Quer dizer, eu passei a fazer... Depois, eu fiz uma retrospectiva em 2009, na Pinacoteca, na mesma época dessa instalação, e aí resolvi que eu precisava mudar o trabalho, e então a última série de trabalhos que eu fiz de 2009 até agora, ela é toda de apropriação de materiais esportivos, um pouco porque eu passei a frequentar uns eventos de esporte, assim, tipo o campeonato de skate e tal. E aí eu fiquei impressionada. Na verdade, também comecei a ir muito na Galeria do Rock. E eu fiquei muito impressionada com uma cena que eu vi, assim, um garoto mais pobre, assim, com um penteadinho de Neymar e tal, que chegou assim com aquele dinheiro tipo de uns R$60, assim, chegou na loja e falou assim, que era aquela camiseta da Vans. A Vans é esse primeiro quadradinho, Vans of the Fall é uma marca forte, assim, de... E aí o menino vestiu a camiseta e pá, ele já estava assim, a hora que ele saiu, ele era uma pessoa toda transformada na Galeria do Rock, sabe, no lugar certo, com a roupa certa, e eu achei aquilo tão impressionante, porque era aquele dinheiro, esse cara juntou um monte, que a camiseta é meio cara, o tênis também. E aí, mas a necessidade de identificação, mesmo que seja uma marca meio abstrata, essas marcas de skate, assim, Sector 9, eu fiquei impressionada por mim mesma, porque eu não conhecia nenhuma, e quando eu falava com os manos, aí eles, pô, aquilo era uma coisa que tinha um maior significado, porque o Santa Cruz, porque não sei o quê. E assim eu fui percebendo que em vários guetos, alguns esportes mais divulgados, como Fórmula 1, principalmente futebol, mas mesmo tênis, né? Você tem essas imagens que as pessoas põem na roupa, né? Muito Marlboro. Agora o Marlboro foi proibido. Nesse daqui, que é o Cadu, esse trabalho, então tem coisas de beisebol, de basquete, de futebol, e essas imagens que elas agora também ficam muito ligadas a essas cores fortes de identificação do esporte, ou do time, ou do atleta. Tem esses textos e tem muitos patrocínios, que é uma coisa engraçada, assim, porque o pessoal assim dos anos 70, né, tinha um pouco uma oposição com a coisa do capital. Então, se você tinha um patrocínio, você põe o menorzinho que estava lá atrás do convite, atrás da porta, para não parecer que o Bradesco está patrocinando sua disposição. E aí eu comecei também a ter esse conflito um pouco porque eu torço para o Santos. Aliás, o trabalho está representado no livro. E o Santos, você ficava com aquele papo, tinha esse papo, eu tenho colegas aqui que podem provar, que era assim, qual é a camisa mais bonita? E sempre a do Cruzeiro ganhava, que é uma camisa maravilhosa, toda azul com aquele Cruzeiro, assim. E um dia eu fui comprar do Santos, estava escrito Bombril, em vermelho, bem... Falei, não, eu não vou. O meu próprio time, depois do Bombril, eles botaram o Ceará. E a do Corinthians é um caso à parte, assim, porque é totalmente entupida de patrocínios. Embaixo do braço está escrito Avanço. Então, eu fico pensando, e agora, de passado um tempo, que eu acho que assim, eu estou pensando assim nos desdobramentos da pintura, mas na verdade eu penso nos desdobramentos da arte e numa necessidade do artista encontrar, assim, reencontrar o seu lugar o tempo todo, à medida que as referências, que em geral são o mundo, elas mudam com bastante velocidade. Então, a questão do belo foi parar lá, porque, passado um certo tempo, essa coisa do patrocínio passou a não incomodar. O que importa é se o seu time tem patrocínio. Porque aí você tem aquele Fiat na camisa do Palmeiras, é um orgulho, pô, puta Parmalat, puta patrocínio bom e tal. E aí, então, esse valor ele se implementa assim como um tipo de novo belo, ou então o belo assim moderno, que é o belo através do qual os meus pais foram formados e me formaram, uma coisa clean, de estética. Meus pais são arquitetos modernos, minha casa era toda moderna
eu aprendi o bom gosto e então eu acho muito curioso assim o meu trabalho vai indo assim acompanhando um pouco essa modificação completa da questão do gosto e da imagem, do modo como a imagem se apresenta hoje, na velocidade como ela se apresenta e o que é que nós estamos elegendo, né? Agora não tem aqui o último trabalho que eu fiz, que era só de patrocínios, então tem assim vários Habibs, Batavo. Batavo é aquela mocinha azulzinha assim, que vem na camisa do Flamengo. Flamengo é aquele negócio vermelho e rubro-negro, né? E entra aquela coisa azul clara e tem uma holandesinha assim, sabe, uma coisa assim, naqueles cara forte correndo no gramado. E o Grêmio Inter, que agora tem o mesmo patrocinador. Isso é um problema do Sul. Mas eu acho um pouco... Bom, eu falei um pouco assim, o modo como eu acabo pensando... Eu não ia falar do trabalho, eu acabei falando do modo assim como eu acabo pensando... sempre vem um pouco do que eu estou vendo, né, e aquilo vai entrando no trabalho. Agora, eu esqueci a citação que eu ia fazer inicial, que era, na verdade, do Lúcio Fontana, assim, que eu acho que é assim, um pontapé total nesse início desse assunto do desdobramento da pintura, né? Que eu fui fazendo umas pesquisas, e então esses cortes ele começou a fazer mais ou menos no fim dos anos 40, e um pouco antes de morrer, foram entrevistar, e ele falava assim, eu fiz a minha parte, né? Eu cortei a tela, então agora você pode ver o real, o que está atrás, e o assunto da pintura então vai sair da tela por esse corte e vai se espalhar por todo o espaço. E curiosamente no Museu de Caracas, Museu de Arte Contemporânea de Caracas, tem uma instalação, a única instalação que eu vi do Fontana, que é uma sala branca que você entra e no fim tem uma coisa de luz super forte e tem uma fenda na parede preta que fica meio uma ilusão, porque aquela fenda... E engraçado, porque ele chegou a fazer essa instalação, mas essa declaração ele deu, assim, poucos meses depois ele morreu. Ele falava, agora os outros artistas que vão fazer isso. Então, era interessante a consciência dele do momento histórico, assim, da relação que ele estava tendo com o objeto da pintura, né? E, mais ou menos, eu acho que a minha geração acabou se encaixando, ou pelo menos uma parte dela, assim, nesse tipo de pintura que não é de representação e não é expressiva, mas que talvez valoriza mais assim um procedimento que acaba resultando em algum significado. Isso principalmente na nova pintura inglesa, né? De uma maneira extremamente simplificada. Às vezes eu penso que todo o assunto da pintura inglesa é como é que essa tinta veio parar aqui, porque o assunto do procedimento ele precede a imagem. Então você está sempre lidando com aquela imagem que te pergunta o que o procedimento como o procedimento está ligado ao significado, e fica uma coisa super mental, mesmo sendo pintura. Porque, no caso dos artistas ingleses, em geral, é tinta sobre tela mesmo, né? Mas também totalmente distante de representação e de expressão, sempre mais envolvida num processo mental. Isso, quando a gente estava ainda no fim da faculdade, tinha aquela revista Arte em São Paulo, e o Sérgio Romagnolo, que estudava com a gente, publicou esse texto, Pintura Conceitual. Pô, na escola foi horrível, todo mundo falou, você ficou louco, se é pintura não é conceitual, se é conceitual não é pintura. E é engraçado porque foi uma reação tão forte, e eu pedi hoje para ele me mandar, mas não chegou tempo suficiente para poder trazer aqui, porque era um pouco falando assim, quer dizer, que a arte conceitual não necessariamente precisaria ser desmaterializada e que a arte não precisava ter esse limite. Eu, basicamente, acho que a arte conceitual hoje é a academia, né? Um pouco acadêmico se fazer arte conceitual, você tem que fazer arte. Estou indo longe, agora acabou. Esse é o último. Obrigada, Leda. Oi?
Sobe aqui. Vai mostrar coisa? Ah, então a gente pode apagar o... Tentarei ser o mais breve, se quiser. Eu falei um pouquinho mais. Não sei de quem é. Da Lúcia, talvez. Lúcia. Eu posso tomar essa aqui de quem é? Obrigada. Bem, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a todo mundo que veio, agradecer a Cobogó pelo convite, agradecer a Leda, a Lúcia e o Márcio também. Bem, aprendi um tanto hoje, tem até difícil falar algo e eu vou tentar ser o mais breve possível, porque, na verdade, o que eu devo falar um pouco sobre algumas escolhas do livro, algo que eu aprendi trabalhando com o livro. E eu soube desse livro bem antes dele começar a ser produzido, e antes de eu integrar essa comissão que a Bel nos convidou para fazer parte, nem sei como chamá-la, na verdade. Não sei como. Conselho. Conselho. Esse conselho que depois eu fiz algumas reuniões e ajudei na elaboração do livro, que já estava muito bem andado, aliás. Mas, quando eu soube do livro, a gente trabalhava, a princípio, com a ideia muito próxima da pintura feita por outros meios, a pintura trabalhada a partir de outros meios. E a questão foi se estendendo muito, e foi incorporando formas de fazer arte muito distantes da pintura, muito distantes dos procedimentos habituais da pintura, inclusive as formas de contemplação da pintura. Muito distantes, inclusive, da relação entre planos, evidente, da relação entre objetos a serem olhados frontalmente. Bem, dito isso, quando a gente começou a trabalhar, o livro ele começou a se estender muito e passou a lidar com outras questões que eram derivadas da pintura, mas não necessariamente se aproximavam da pintura. Então, ficou a dúvida que surgia às vezes, e bem, até na hora de escrever o texto surgiu, era se a gente estava partindo muito do geral e indo para um particular em que esse geral grande não cabia. Onde o geral era o quê? O geral era uma ideia extensa de arte, uma ideia estendida de arte, uma ideia em que a arte deixa de ser uma arte feita por meios específicos e passa a ser uma arte que trata da visualidade como questões mais genéricas, né? E o particular era a pintura em si. Que na conversa eu aprendi muito, e ao olhar os trabalhos dos artistas, ao pensar sobre esses trabalhos dos artistas, que, na verdade, a gente estava trabalhando não com as formas da pintura se mostrar, as formas da pintura se desdobrar, no sentido delas adquirir outros formatos. Por exemplo, no caso do Fontane, que eu acho que foi muito bem lembrado aqui pela Leda, que ela também, o Fontane começa também com um trabalho mais próximo da observação frontal, né, e com essa relação de um trabalho feito em planos. Aos poucos também ele caminha aquela exploração espacial para aquelas bolinhas de bronze, né? Ele começa a trabalhar com outras categorias de arte, mas não deixa de ser, as relações da pintura são muito presentes, né? Você tem muito elemento da cor, você começa a perceber. Então, o que a gente começou a trabalhar foi menos com artistas que trabalhavam com ideias da pintura, mais com obras que pareciam levar adiante questões da pintura, seja da tradição. Tem alguns trabalhos da Laura Lima, por exemplo, que trabalham no livro, que lidam com gêneros e temas da arte tradicional, né? Da arte vinda, sei lá, que vem do fim do século XVI, começa do século XVII até hoje. Então, ela vai elaborar a partir desses temas. Tem artistas que vão lidar com construções de atmosfera artificiais, com o uso da cor, tem coisa de todo tipo. Mas é coisa muito variada, né, dentro do trabalho. Então, a gente começou a trabalhar com... a prioridade foi elencar trabalhos de arte, mais do que propriamente artistas que tivessem essa questão. Trabalhos que levassem isso adiante e trabalhos que, de certo modo, provocassem uma reflexão... inclusive nas obras dos pintores, na elaboração das obras dos pintores, que tivessem uma conversa, que a obra dos pintores também ganhasse com isso, né? Então, acho que, no fim, a gente deve ter trabalhado com naturezas distintas de trabalhos escolhidos, que são esses trabalhos feitos como pintura, mas por outros meios, trabalhos que
compartilham questões com a pintura, e trabalhos que partem de procedimentos da pintura, mas levam ela para outra direção. E, por exemplo, não, agora eu acho que não lembro de nenhum exemplo claro, mas, bem, só para também ser breve, eu estou apressado, gente, estou querendo correr para não também tomar muito tempo de vocês. Mas, de qualquer modo, todas essas maneiras parecem carregar em si uma relação com a visualidade, um modo de mostrar, um modo de construir imagens, que, feitas as contas, não parecem aderir tanto aos modos de se pensar, aos modos convencionais, ou os modos constituídos de se pensar ou de se ver o mundo. Parecem insinuar formas novas de ver o mundo, tal como, por exemplo, a pintura tradicionalmente fez, desde que ela existe como linguagem particular, em separado. Ela parece trazer, então, um ponto de vista distinto, um ponto de vista desconcertante sobre as articulações de luz, as articulações de planos, as articulações de cor, que parecem fazem a gente perceber, inclusive, essas questões na pintura de maneira diferente. Então, ela parece revelar muito sobre o que é feito na pintura, apesar de trabalhar com outros meios. Bem, eu acho que, sendo o mais sumário possível, é aqui que eu chego, mas e eu também depois, mais tarde, eu queria passar a palavra para a Bel, mas eu queria depois fazer pergunta, mas eu deixo ela passar para vocês mesmo. Obrigado. Bom, queria agradecer Márcio, Lúcia, Leda, Thiago. Acho que enfim, falamos um pouco aqui, cada um do seu trabalho, a Leda reafirmando a sua relação com a pintura, a Lúcia renegando a sua relação com a pintura. Mas talvez vocês estejam curiosos para saber alguma coisa específica, ou daquilo que foi falado, ou, enfim, do livro como um todo, o que for, a gente pode aproveitar e conversar um pouco. Não sei, se vocês tiverem questões, ou mesmo na mesa, se vocês tiverem perguntas uns para os outros, também fiquem à vontade. Então, fale. Das circunstâncias, vai soar super estranho isso, nesse contexto, mas é verdade. Eu acho que é a primeira vez que me colocam numa situação de referir o meu trabalho à pintura que me interessa, porque eu estou num livro onde tem coisas de todo tipo, tem um monte de artistas que eu acho bacanas e que são importantes para mim, que eram os artistas que eu via, Jaque, Leda, Luísa, eram os artistas para quem eu olhava quando eu estava estudando arte e não sabia se eu ia ser artista ainda. Então, o meu nome entre o do Luiz Erbini e da Leda Catunda, vocês não sabem o que foi abrir o livro e enxergar isso. Foi tipo assim, eu sou artista, tá tudo bem. Então, foi pertencer a esse conjunto foi muito bacana para mim. Que bom. Por isso que foi legal o convite para estar aqui e, enfim. Eu acho a fala do Thiago... Eu também nego que eu faço arquitetura, eu também não, nego enfim, que eu faço... claro. Eu preciso... Não é a pintura nem a arquitetura, sou eu. Eu preciso dizer uma coisa, eu sou muito tímida quando tem um monte de gente olhando. Então, eu, às vezes, vou falando baixo, vou fugindo para debaixo da mesa. Então, vocês não reparem. Mas agradeço muito a... Não, mas eu não estou me mexendo, eu não vou cair. Você está nervoso. Agora você pode voltar para cá. Eu agradeço muito a fala do Thiago, porque a gente começou... O Thiago estava com a gente no livro de pintura brasileira, no que a gente chamou do livro de uma pintura de tinta sobre tela. E a gente, lá atrás, cada vez que surgia o nome, a gente falava, não, esse está no Desdobramentos. E aí a gente achou que o livro era uma coisa... Quando a gente sentou, e eu fico muito feliz com essa ideia de ter montado um conselho, que no primeiro livro era mais informal, tinham conversas informais, no segundo a gente realmente sentou e pensou o que seria. O livro, inclusive, chamava Pintura Expandida, e logo no começo do trabalho a gente entendeu que não era uma pintura expandida, que era um desdobramento, justamente porque a gente estava pensando, não artistas que estivessem pensando aspectos da pintura, ou tratando, ou fazendo reflexões sobre aquilo, mas sim artistas que esbarrassem, de alguma maneira, que muitas vezes é inevitável, como no caso da Lúcia mesmo, ela não querendo, em questões ou aspectos e tal. Então, acho que a fala dele, para mim, foi bem importante, assim, te agradeço. E... bom, claro que dos artistas também muito, mas, enfim, para falar em meu nome, vamos dizer assim, do que a gente estava fazendo. Então, e eu acho bacana o que a Lúcia falou, porque, na verdade, enfim, acho que tem trabalhos muito interessantes aqui, como certamente alguns trabalhos muito interessantes podem ter ficado de fora, né, como eu falei no começo. E
Mas, enfim, então, alguém tem perguntas, questões, dúvidas? Ou quer dizer alguma coisa? Eu tenho. Então, diz aí, Tiago. Eu queria fazer uma pergunta para o Márcio, que a relação tanto daquelas ilusões criadas com cor, como dos elementos, daqueles trabalhos que você fez no Centro Cultural, que eu acho muito bons, aliás, que você cria também com os elementos coloridos da própria arquitetura, elas sugerem uma relação de interdição. A cor sempre aparece como uma interdição, seja interdição sugerida pelo vidro, seja interdição daquelas áreas reservadas, ou até mesmo naquela cor mais anônima do Pacelli. Todas as cores são muito anônimas, né? Do meio-fio. Se você tem alguma... Você pensa sobre isso? Isso é uma questão para você? Vou pegar aqui. Vai tirar ali. Tira. Como um cantor mesmo. Vou cantar para você, vou sentar no piano. Vai ficar bonito. Ficou no ponto aqui. Fica abaixado. Não, para mim, eu acho que a cor aparece muito nesses elementos de sinalização, principalmente, como quase uma coisa invisível, assim. É engraçado pensar isso, mas esses elementos, geralmente, eles têm uma cor muito forte, mas a gente tem um reconhecimento de não olhar para essas coisas como uma coisa existente, assim. Então, por exemplo, dentro de um espaço expositivo, uma caixa vermelha, assim, ela é apagada pela sua ideia de espaço, assim, e acho que isso é uma das coisas que me interessava, assim, de como uma coisa tão forte, assim, tão com cores primárias, assim, é reconhecido como uma coisa invisível, assim. Então, a hora que você faz uma pequena modificação naquilo, ele passa, porque todas as exposições que aconteceram no Centro Cultural, eu nunca olhei para aquilo, nunca percebi que tinha aquela mancha vermelha no meio do espaço, assim. Então, vermelho e amarelo. Vermelho. E aí eu ficava pensando muito nisso, assim, de como o reconhecimento do espaço é seletivo, assim. Então, você está num espaço expositivo, você começa a eleger o que você vai aprender daquele espaço, assim. E essa relação da percepção que acontece na seção diagonal, que acontece nesses trabalhos, assim, que me interessava muito. Era muito mais, assim, claro, a maioria deles cria esse limite que você falou, assim, no outro cria esse, só que a partir do momento que você se relaciona com o trabalho, aquilo, o fato de você desobedecer essa regra de limite, ela cria uma outra relação com o espaço. Então você entra no trabalho, entra no espaço, assim, então essa relação de limite é quebrada pela própria percepção do trabalho. No caso dos trabalhos com cor, dos tintores, essa relação na verdade não é nem interdição, né? Aquilo é uma coisa para sinalizar, para estar presente. Então é como se você olhasse para aquilo só se tiver um incêndio. Então, eu acho que isso me intrigava muito, assim, de que aquilo é uma percepção muito seletiva do espaço, assim. Um símbolo mesmo, né? Que desaparece, assim. E aí, com uma modificação, ele começa, ele tem um deslocamento da cor ali, tem um elemento que se relaciona com ele e ele passa a ser apropriado pelo trabalho, assim, uma coisa meio comensalista, assim, do elemento de sinalização do espaço. Assim. E que tem ilusão também, né? Tem. E desloca. Bom, alguém tem vontade de saber algo mais? Diga. Eu tenho uma pergunta, você breve. Onde é que está para os artistas, né? Porque hoje em dia, acho que mundialmente tem um pouco essa noção de você tentar reconstruir meio às cegas tudo isso que foi desconstruído da pintura e tal. Se o livro é pintura brasileira, se existe essa coisa da consciência de brasilidade, se isso é pensado no trabalho ou fiscal ou não? Se alguém quiser responder, pode responder, mas eu acho que a questão da brasilidade ou não é a questão do próprio artista. Quer dizer, nós, enquanto organizadores do livro, não tínhamos essa preocupação de fazer um retrato de algo que fosse legitimamente brasileiro. A ideia era
ter trabalhos de artistas que trabalham no Brasil, que constroem a sua obra nesse território, de tantas, enfim, diversas possibilidades. Eu não sei se, certamente, você vai encontrar artistas em que a questão da brasilidade é forte ou não, ou alguns trabalhos de alguns artistas, enfim, né? Mas a gente queria fazer o recorte do artista que trabalha e produz uma arte nesse território brasileiro, né? E hoje, né, era importante que fosse os trabalhos. Você vai ver que os trabalhos são quase todos, bom, certamente da última década e muitas vezes dos últimos 5 anos, enfim. Vou só baixar aqui para chegar já aquele. Alguém mais tem uma pergunta? Bom, então a gente pode... Bom, ali fora tem o livro, tem uma cerveja para quem estiver interessado. A gente pode continuar conversando lá fora, se vocês quiserem. Muito obrigado mais uma vez, Márcio, Lúcia, Leda, Tiago, Jaque, Fábio e Manuel, que estão aqui, queridos. Obrigada. Bom, e todos os outros.